Em um gala beneficente, Alexander Wolfe cruza o olhar com Camille Carter, a mulher que ele abandonou 15 anos atrás. Mas quando dois meninos idênticos a chamam de mamãe, tudo muda. Seriam eles seus filhos? E se sim, ele poderá reconquistar a família que nunca soube que tinha. Antes de mergulharmos na história, comentem de onde vocês estão assistindo hoje. Alexander Wolfe desceu de seu elegante Bentley preto, ajustando seu terno sob medida, enquanto a brisa do mar lhe bagunçava os cabelos escuros. Aos 42 anos, ele havia conquistado tudo o que se propusera. Construiu um império imobiliário do zero, acumulou uma fortuna que o colocou nas capas de revistas de negócios e se estabeleceu como um dos solteiros mais cobiçados de Nova York. O Grand Oceanside Hotel erguia-se diante dele, suas colunas brancas brilhando sob o sol da tarde. O gala beneficente desta noite estaria repleto de potenciais investidores, e Alexander nunca perdia uma oportunidade de negócios. Essa pequena cidade litorânea de Bay Harbor não era seu cenário usual, mas os turistas ricos que para lá afluíam, a cada verão tornavam a visita vantajosa. Sr. Wolfe, a coordenadora do evento, apressou-se em sua direção, quase tropeçando. É uma honra tê-lo aqui. Sua doação para o hospital infantil foi incrivelmente generosa. Alexander assentiu, oferecendo seu sorriso praticado, apenas fazendo a minha parte. Ao entrar no salão de baile, todos se viraram. Ele estava acostumado aos sussurros, aos olhares. Sua reputação o precedia em todos os lugares. Alexander Wolfe, o homem com o toque de Midas. O que eles não sabiam era o vazio que tudo aquilo às vezes lhe causava. Ele pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e examinou o salão. A multidão de sempre, médicos, advogados, empresários locais, nada que ele não tivesse visto antes, nada que lhe interessasse, até que ele os viu. Dois meninos idênticos em todos os aspectos, correndo pela multidão. Seus cabelos escuros e olhos azuis brilhantes, contrastando com suas camisas brancas. Algo neles fez Alexander congelar. A mandíbula marcada, a pequena covinha na bochecha esquerda quando sorriram, os olhos azuis penetrantes que pareciam ver através de você. Seus olhos. O tempo pareceu desacelerar. A taça de champanhe quase lhe escapou dos dedos. Não podia ser. Era impossível. Um dos meninos parou de repente olhando para Alexander com os olhos arregalados. Ele puxou a manga do irmão apontando. "Mamãe!" exclamou, sua voz ecoando pela sala. "É o homem da foto da sua cabeceira!" O coração de Alexander martelava contra as costelas. Ele virou a cabeça lentamente, seguindo o olhar do menino. E lá estava ela, Camille Carter. 15 anos haviam se passado, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos agora, caindo apenas abaixo dos ombros em vez de pelas costas. Finas linhas se formaram nos cantos de seus olhos, evidência de risos, de uma vida vivida. Ela usava um vestido azul simples, que realçava o calor de sua pele. Ela era mais bonita do que ele se lembrava. Seus olhares se encontraram do outro lado da sala, e Alexander viu o choque em seu rosto. Então, algo mais. Medo. Ela se aproximou, rapidamente agarrando os dois meninos pelos ombros. "Tyler, Jason, chega de correr, vamos pegar um bolo." "Mas mamãe", protestou um deles, ainda olhando para Alexander. "Não é o homem, agora não", interrompeu ela, sua voz tensa. Ela os levou embora, lançando um último olhar de pânico por sobre o ombro para Alexander. Ele ficou parado, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Aqueles meninos, seus meninos. Eles deveriam ter quantos anos? 12? 13? A coincidência. A verdade o atingiu como um golpe físico. Não apenas seus meninos, seus filhos. Alexander se abriu caminho pela multidão, ignorando as pessoas que tentavam chamar sua atenção. Ele precisava falar com ela. Precisava saber. Quando chegou à mesa de sobremesas, eles haviam sumido. "A mulher que estava aqui agora há pouco", exigiu do buffet. "Com os meninos gêmeos, para onde ela foi?" A mulher apontou para uma porta lateral. "Acho que eles saíram. Senhor, gostaria de experimentar o..." Mas Alexander já estava se movendo, sua mente correndo mais rápido que seus pés. Por que ela não lhe contara?
Ela achava que ele não se importaria, estava protegendo-os, ou se protegendo. Ele abriu a porta para um terraço ajardinado. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro salgado do oceano. Seus olhos vasculharam o espaço, até que ele os encontrou encolhidos perto da grade. Camille. Ela enrijeceu ao som de sua voz, então se virou lentamente para enfrentá-lo. De perto, ele pôde ver o leve tremor em suas mãos, enquanto ela as mantinha firmemente nos buntos ombros dos meninos. Alexander, disse ela, sua voz mais firme que suas mãos. Eu não sabia que você estaria aqui. Claramente. A palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Estes são seus filhos? Camille ergueu o queixo. Sim, meus filhos. Um dos meninos olhou para ela, confusão escrita em seu rosto. Mamãe? Quem é este? Alexander não conseguia tirar os olhos deles. Eles eram a sua própria imagem espelhada naquela idade. A mesma, mecha rebelde no topo da cabeça. O mesmo leve vinco entre as sobrancelhas quando eles franziam a testa. Tyler, Jason, disse Camille cuidadosamente. Este é um velho amigo meu, Sr. Wolf. Alexander, corrigiu ele, ajoelhando-se ao nível deles. É um prazer conhecê-los. Os meninos se olharam e depois voltaram a olhá-lo. Um deles, Tyler, deu um passo à frente. Você está na cabeceira da mamãe, disse ele com naturalidade, na moldura de prata. O coração de Alexander disparou. Ela havia guardado sua foto, todos esses anos. Tyler, Camille advertiu, suas bochechas corando. Quantos anos vocês têm? Perguntou Alexander diretamente. 13, responderam em uníssono. 13 anos. 9 meses depois que ele havia partido. A matemática era inegável. Ele se levantou, encontrando os olhos de Camille. Precisamos conversar. Agora não, disse ela firmemente. Meninos, por que vocês não voltam para dentro e procuram a tia Lisa? Digam a ela que estarei lá em 1 minuto. Mas mamãe, por favor, disse ela, seu tom não deixando margem para discussão. Os meninos lançaram olhares curiosos para Alexander antes de relutantemente voltarem para dentro. Assim que a porta se fechou atrás deles, a fachada composta de Camille desmoronou. O que você está fazendo aqui? Exigiu ela. Você não pode simplesmente... Eles são meus? A pergunta pairou entre eles, pesada e inevitável. Os olhos de Camille se encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar para o oceano. Você foi embora, Alexander. Você fez sua escolha. Isso não responde à minha pergunta. Ele se aproximou. Eles são meus? Ela se voltou para ele, raiva e dor lutando por domínio em sua expressão. Sim, sussurrou ela. Eles são seus, mesmo. Que ele já soubesse a resposta, ouvi-la confirmar isso, fez seus joelhos tremerem. Ele agarrou a grade para se apoiar. Por que você não me contou? E sua voz estava baixa, perigosa. 13 anos, Camille. 13 anos de suas vidas. Perdidos. Você deixou muito claro que eu não me encaixava em seus grandes planos, retrucou ela. Sua família, sua carreira, eles sempre foram mais importantes. O que eu deveria fazer? Implorar para você assumir a responsabilidade? Obrigá-lo a me escolher quando você já havia escolhido tudo o mais? Alexander passou a mão pelos cabelos, lembranças inundando-o. A desaprovação fria de seu pai, as lágrimas de sua mãe, o ultimato que eles lhe deram. Camille ou sua herança. A maneira como ele se convencera de que estava fazendo a coisa certa, que uma separação limpa seria melhor para ambos. Você ainda deveria ter me contado, insistiu ele. Eles são meus filhos. Eu tinha o direito de saber. E eles tinham direito a um pai que os quisesse. A voz de Camille quebrou. Não alguém que os ressentiria por descarrilarem sua vida perfeita. A acusação doeu porque havia verdade nela. Naquela época, ele poderia tê-los visto como um obstáculo. Mas agora, eu quero conhecê-los, disse ele firmemente. Eu quero fazer parte de suas vidas. Camille riu, um som amargo. Assim, tão simplesmente.
Você acha que pode voltar depois de 13 anos e fazer o papel de pai? Eles nem sabem que você existe, Alexander. Na opinião deles, seu pai morreu antes de eles nascerem. A mentira o atingiu como um tapa. Você disse a eles que eu estava morto? Eu disse a eles o que eles precisavam ouvir. Ela enxugou uma lágrima com raiva. Que seu pai era um bom homem que teria amado muito se os conhecesse. Foi mais fácil do que a verdade. O temperamento de Alexander explodiu. E qual é a verdade segundo você? Que eu os abandonei? Que eu não me importei? A verdade é que você me abandonou, disse Camille baixinho. E eu tive que consertar os pedaços. Eu tive que construir uma vida para nós sem você. A porta se abriu atrás deles. E um dos gêmeos, Jason, ele pensou, espiou. Mamãe? A tia Lisa disse que é hora dos discursos. Camille rapidamente se recompôs, enxugando os últimos vestígios de lágrimas. Já vou, querido. Os olhos de Jason os observaram claramente, sentindo a tensão. Você está bem? Estou bem, garantiu ela com um sorriso forçado. Volta para dentro. Já vou. Assim que ficaram sozinhos novamente, Alexander falou. Isso não acabou, Camille. Eu quero conhecer meus filhos. Ela encontrou seu olhar. Determinação de aço, substituindo sua vulnerabilidade anterior. Você perdeu esse direito há muito tempo. Fique longe dos meus meninos, Alexander. Estou falando sério. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, deixando-o sozinho com o peso do que acabara de descobrir. Uma família. Sua família. Uma que ele nunca soube que existia. Até agora. E ele não estava prestes a deixá-los ir. Não de novo. Nunca. Dentro do salão de baile, Alexander observou de longe enquanto Camille se juntava a seus filhos, colocando um braço protetor em torno de cada um deles. O trio estava junto. Uma unidade perfeita, forjada através de anos, de amor e experiências compartilhadas. Experiências que ele não conhecia. Os primeiros passos. As primeiras palavras. Peças de teatro escolares e jogos de beisebol. Cada aniversário, cada Natal, cada joelho ralado e pesadelo. Todos os momentos grandes e pequenos que compunham a vida de seus filhos. Tudo perdido para ele, mas não mais. Ao observá-los, uma resolução se fortaleceu dentro dele. Ele conheceria seus filhos. Ele faria parte de suas vidas. Custe o que custar. Mesmo que isso significasse confrontar o passado que ele havia passado 15 anos tentando esquecer. Mesmo que isso significasse enfrentar o maior erro que ele já cometera. Afastar-se de Camille Carter. Alexander quase não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ele via seus rostos, os gêmeos, seus filhos, olhando para ele com seus próprios olhos azuis. Ele percorreu a suíte de luxo que havia reservado no Grand Oceanside Hotel, sua mente a mil. Ao amanhecer, ele havia tomado sua decisão. Ele não sairia de Bay Harbor até conhecer seus filhos. Pegando o telefone, ele ligou para sua assistente em Nova York. Linda, cancele todas as minhas reuniões das próximas 2 semanas. 2 semanas? Linda pareceu alarmada. Mas, senhor, você tem a reunião do conselho na quinta-feira e o negócio Morgan. Resolva isso, Alexander a interrompeu. Diga a eles que algo surgiu. Uma emergência familiar. As palavras pareciam estranhas em sua língua. Emergência familiar. Pela primeira vez em sua vida, essas palavras eram realmente verdadeiras. Depois de um banho rápido, Alexander desceu para o restaurante do hotel. Ele precisava de um plano. Simplesmente aparecer na porta de Camille não funcionaria. Ela havia deixado seus sentimentos claros na noite passada. Ele precisava de mais informações. Mais café, senhor? A garçonete reabasteceu sua xícara com um sorriso. Obrigado. Alexander fez uma pausa, notando sua placa de identificação. Sarah, certo? Você provavelmente trabalha aqui há algum tempo. Você sabe muito sobre os moradores locais? A jovem pareceu surpresa. Nasci e me criei aqui, senhor. Bay Harbor não é tão grande. A maioria de nós se conhece. Você conhece Camille Carter? Ela tem 2 meninos gêmeos por volta dos 13 anos. O rosto de Sarah se iluminou. Senhora Carter. Claro, todo mundo a conhece. Ela administra a livraria no centro Pages and Chapters.
Os gêmeos Tyler e Jason são bons garotos. Sempre ajudam a mãe na loja depois da escola. Alexander sentiu uma estranha mistura de gratidão e ciúme. Essa garçonete sabia mais sobre seus filhos do que ele. A livraria, repetiu ele. Obrigado, Sarah. Isso é muito útil. Uma hora depois, Alexander estava do outro lado da rua de Pages and Chapters, uma charmosa loja com grandes janelas exibindo capas de livros coloridos. Através do vidro, ele pôde ver Camille ajudando um cliente, seu sorriso caloroso e genuíno. Essa era a vida dela, a vida que ela havia construído sem ele. Enquanto ele observava, a porta se abriu e um pequeno grupo de escolares saiu, seguido por um dos gêmeos. O menino acenou adeus aos amigos e então se virou para voltar para a loja. Alexander não pensou. Ele simplesmente se moveu. Jason? Ou é Tyler? O menino parou, estudando Alexander com olhos curiosos. Eu sou Jason, você é o homem da festa, o amigo da mamãe. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Alexander engoliu em seco. É verdade, eu sou Alexander Wolf. Por que você tem uma foto na cabeceira da mamãe? Perguntou Jason sem rodeios. Alexander hesitou. Sua mãe e eu nos conhecíamos há muito tempo, antes de você nascer. Você era apaixonado por ela? A franqueza da pergunta pegou Alexander de surpresa. Foi complicado. Jason franziu a testa, parecendo tanto com um jovem Alexander que era quase doloroso de ver. Os adultos sempre dizem isso quando não querem dizer a verdade. Alexander não pôde deixar de sorrir. Você é bem esperto para 13 anos. Mamãe diz que eu tenho inteligência dela, respondeu Jason com um sorriso, depois inclinou a cabeça. Mas Tyler e eu temos seus olhos. Alexander congelou. O que você quer dizer? Eu ouvi mamãe conversando com a tia Lisa ontem à noite depois da festa. Ela estava chorando. A expressão de Jason ficou séria. Ela disse que temos seus olhos e seu sorriso, e ela não sabe o que fazer agora que você está de volta. Menino era mais perceptivo do que Alexander havia lhe dado crédito. Antes que ele pudesse responder, a porta da livraria se abriu. Jason. Camille estava na entrada, seu rosto pálido. Para dentro. Agora. Mas mamãe. Agora, Jason. O menino lançou a Alexander um olhar de desculpas antes de relutantemente obedecer à mãe. Assim que ele entrou, Camille pisou na calçada, fechando a porta atrás dela. Eu disse para você ficar longe, sibilou ela, sua voz baixa, mas intensa. Que parte disso não ficou claro? Camille, por favor. Alexander levantou as mãos. Eu só quero conversar. Conversar? Ela cruzou os braços. 13 anos de silêncio e agora você quer conversar? Alexander olhou para a rua movimentada. Podemos ir a algum lugar privado, por favor? Camille hesitou, então suspirou. A cafeteria ao lado tem um pátio nos fundos. 10 minutos, Alexander. É tudo o que você tem. A pequena cafeteria estava movimentada, mas o pátio era relativamente tranquilo. Eles sentaram-se em uma mesa no canto, o mais longe possível dos outros clientes. Você mentiu para eles, disse Alexander assim que se sentaram. Você disse a eles que eu estava morto. Camille mexeu lentamente no café. Eu nunca disse que você estava morto, eu só não corrigi a suposição deles. Isso ainda é uma mentira, Camille. O que eu deveria dizer a eles? Ela olhou para cima, seus olhos castanhos brilhando de dor. Que o pai deles escolheu o dinheiro de sua família em vez de nós? Que ele foi embora e nunca mais olhou para trás? A acusação doeu, principalmente porque continha mais verdade do que Alexander queria admitir. Eu cometi um erro, disse ele baixinho. A risada de Camille foi oca. Um erro é esquecer um aniversário, Alexander. O que você fez foi uma escolha. Uma escolha deliberada. Memórias o inundaram. O pequeno apartamento que eles haviam compartilhado enquanto ele terminava a faculdade de negócios. Ela trabalhando 2 empregos para sustentá-los. O dia em que ele lhe contara sobre o ultimato de sua família. A maneira como ela o implorara para não ir. Eu pensei que estava fazendo o que era melhor, disse ele. Eu não tinha nada a oferecer a você então. Exceto você mesmo, respondeu Camille baixinho. Isso é tudo o que eu sempre quis.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Quando você descobriu que estava grávida? Alexander finalmente perguntou. Camille desviou o olhar. 3 semanas depois que você foi embora. Você tentou me contactar? Ela assentiu. Eu liguei para a casa dos seus pais. Sua mãe atendeu. Ela me disse que você estava noivo de outra pessoa e que eu deveria parar de me envergonhar. Sua voz rachou levemente. Eu acreditei nela. Alexander se sentiu mal. Sua mãe havia mentido. Não havia nenhum noivado. Apenas mais uma maneira de garantir que ele não voltaria para Camille. Eu nunca soube, sussurrou ele. Eu juro para você, Camille. Se eu soubesse dos bebês, o quê? Ela desafiou. Você teria deixado seu precioso Império Wolf? Desafiado seu pai? Nós dois sabemos que isso não é verdade. No fundo, Alexander não tinha certeza de que ela estava errada. O jovem ambicioso que ele havia sido poderia ter justificado ficar longe, poderia ter se convencido de que cheques de pensão alimentícia eram suficientes. O pensamento o envergonhava agora. Eu não sou mais essa pessoa, disse ele firmemente, e eu quero conhecer meus filhos. Camille estudou seu rosto procurando algo. Por que agora? Alexander, o que você realmente quer? Uma chance, respondeu ele simplesmente. Eles são minha carne e sangue. Perdi 13 anos. Eu não quero perder mais. Antes que ela pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu e os 2 gêmeos invadiram o pátio, ligeiramente sem fôlego. Mamãe! Exclamou Tyler. A tia Lisa disse... Ele parou ao ver Alexander. Você é ele, não é? Perguntou Tyler, seus olhos se estreitando. O homem da foto, aquele de que Jason estava falando. Alexander olhou para Camille, que fechou os olhos brevemente em resignação. Meninos, disse ela cuidadosamente, isso é complicado. Ele é nosso pai, não é? Jason deu um passo à frente. Eu te ouvi ontem à noite, mãe, ao telefone com a tia Lisa. Camille parecia presa. Não era assim que eu queria fazer isso, sussurrou ela. Alexander se levantou lentamente. Sim, disse ele, olhando diretamente para os gêmeos. Eu sou o pai de vocês. As palavras pairaram no ar, mudando tudo. Mas você disse que nosso pai tinha morrido antes de nascermos. A voz de Tyler era acusatória, enquanto ele se virava para sua mãe. Eu achei que seria mais fácil, admitiu Camille. Eu estava tentando protegê-los. Do quê? De mim? Perguntou Alexander. Da verdade, respondeu ela. De que o pai de vocês escolheu não fazer parte de nossas vidas. Alexander se encolheu. Isso não é justo, Camille. Eu não sabia que eles existiam. Não sabia? Jason parecia confuso. Mamãe não te contou sobre nós? Não, disse Alexander suavemente. Ela não contou, porque ele tinha ido embora, Jason, explicou Camille, sua voz tensa. Ele foi embora antes que eu soubesse que estava grávida. Os olhos de Tyler se moveram entre os adultos. Por que você foi embora? Era a pergunta que Alexander temia. Como ele poderia explicar a pressão familiar e a ambição para um menino de 13 anos? Como ele poderia fazê-los entender sem soar egoísta e fraco? Eu cometi o maior erro da minha vida, disse ele finalmente. Eu pensei que outras coisas eram mais importantes do que o amor da sua mãe. Eu estava errado. A simples admissão pareceu surpreender Camille. Ela olhou para ele com novos olhos, como se visse algo que não havia visto antes. Você é rico? Tyler perguntou de repente. Jason te pesquisou ontem à noite. Diz que você vale bilhões. Tyler, repreendeu Camille. Alexander sorriu levemente. Alexander Wolf desceu do seu elegante Bentley preto, ajustando o terno sob medida enquanto a brisa marinha lhe bagunçava os cabelos escuros. Aos 42 anos, conquistara tudo o que se propusera. Construíra um império imobiliário do zero, acumulara uma fortuna que o colocava nas capas de revistas de negócios e se estabelecera como um dos solteiros mais cobiçados de Nova York. O Grand Oceanside Hotel erguia-se diante dele, suas colunas brancas brilhando sob o sol da tarde. O gala beneficente daquela noite estaria repleto de potenciais investidores, e Alexander nunca perdia uma oportunidade de negócios. Aquela pequena cidade litorânea de Bay Harbor não era seu cenário usual, mas os turistas ricos que para lá
afluíam a cada verão tornavam a visita vantajosa. Sr. Wolf, a coordenadora do evento apressou-se em sua direção, quase tropeçando. É uma honra tê-lo aqui. Sua doação para o hospital infantil foi incrivelmente generosa. Alexander assentiu, oferecendo seu sorriso de circunstância. Apenas fazendo a minha parte. Ao entrar no salão de baile, todos se viraram. Ele estava acostumado. Aos sussurros, aos olhares. Sua reputação o precedia em todos os lugares. Alexander Wolf, o homem com o toque de Midas. O que eles não sabiam era o vazio que tudo aquilo às vezes lhe causava. Ele pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e examinou o salão. A multidão de sempre, médicos, advogados, empresários locais. Nada que ele não tivesse visto antes, nada que lhe interessasse, até que ele os viu. 2 meninos idênticos em todos os aspectos, correndo pela multidão. Seus cabelos escuros e olhos azuis brilhantes contrastando com suas camisas brancas. Algo neles fez Alexander congelar. A mandíbula marcada, a pequena covinha na bochecha esquerda quando sorriram. Os olhos azuis penetrantes que pareciam ver através de você. Seus olhos. O tempo pareceu desacelerar. A taça de champanhe quase lhe escapou dos dedos. Não podia ser. Era impossível. Um dos meninos parou de repente, olhando para Alexander com os olhos arregalados. Ele puxou a manga do irmão apontando. "Mamãe!" exclamou, sua voz ecoando pela sala. "É o homem da foto da sua cabeceira." O coração de Alexander martelava contra as costelas. Ele virou a cabeça lentamente, seguindo o olhar do menino. E lá estava ela, Camille Carter. 15 anos haviam se passado, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos agora, caindo apenas abaixo dos ombros em vez de pelas costas. Finas linhas se formaram nos cantos de seus olhos, evidência de risos, de uma vida vivida. Ela usava um vestido azul simples, que realçava o calor de sua pele. Ela era mais bonita do que ele se lembrava. Seus olhares se encontraram do outro lado da sala, e Alexander viu o choque em seu rosto. Então, algo mais. Medo. Ela se aproximou rapidamente, agarrando os 2 meninos pelos ombros. "Tyler, Jason, chega de correr, vamos pegar um bolo." "Mas mamãe", protestou um deles, ainda olhando para Alexander. "Não é o homem." "Agora não", interrompeu ela, sua voz tensa. Ela os levou embora, lançando um último olhar de pânico, por sobre o ombro para Alexander. Ele ficou parado, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Aqueles meninos, seus meninos, eles deveriam ter quantos anos? 12? 13? A coincidência, a verdade o atingiu como um golpe físico. Não apenas seus meninos, seus filhos. Alexander se abriu caminho pela multidão, ignorando as pessoas que tentavam chamar sua atenção. Ele precisava falar com ela, precisava saber. Quando chegou à mesa de sobremesas, eles haviam sumido. A mulher que estava aqui agora há pouco exigiu do buffet. "Com os meninos gêmeos, para onde ela foi?" A mulher apontou para uma porta lateral. "Acho que eles saíram. Senhor, gostaria de experimentar o..." Mas Alexander já estava se movendo, sua mente correndo mais rápido que seus pés. Por que ela não lhe contara? Ela achava que ele não se importaria. Estava protegendo-os, ou se protegendo. Ele abriu a porta para um terraço ajardinado. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro salgado do oceano. Seus olhos vasculharam o espaço até que ele os encontrou, encolhidos perto da grade. "Camille!" Ela enrijeceu ao som de sua voz. Então, se virou lentamente para enfrentá-lo. De perto, ele pôde ver o leve tremor em suas mãos, enquanto ela as mantinha firmemente nos ombros dos meninos. "Alexander", disse ela, sua voz mais firme que suas mãos. "Eu não sabia que você estaria aqui." Claramente. A palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. "Estes são seus filhos?" Camille ergueu o queixo. "Sim, meus filhos." Um dos meninos olhou para ela, confusão escrita em seu rosto. "Mamãe, quem é este?" Alexander não conseguia tirar os olhos deles. Eles eram a sua própria imagem espelhada naquela idade. A mesma, mecha rebelde no topo da cabeça.
O mesmo leve vinco entre as sobrancelhas quando eles franziam a testa. Tyler Jason, disse Camille cuidadosamente. Este é um velho amigo meu, Sr. Wolf. Alexander, corrigiu ele, ajoelhando-se ao nível deles. É um prazer conhecê-los. Os meninos se olharam e depois voltaram a olhá-lo. Um deles, Tyler, deu um passo à frente. Você está na cabeceira da mamãe, disse ele com naturalidade. Na moldura de prata. O coração de Alexander disparou. Ela havia guardado sua foto. Todos esses anos. Tyler, Camille advertiu, suas bochechas corando. Quantos anos vocês têm? Perguntou Alexander diretamente. 13, responderam em uníssono. 13 anos. 9 meses depois que ele havia partido. A matemática era inegável. Ele se levantou, encontrando os olhos de Camille. Precisamos conversar. Agora não, disse ela firmemente. Meninos, por que vocês não voltam para dentro e procuram a tia Lisa? Digam a ela que estarei lá em 1 minuto. Mas mamãe, por favor, disse ela, seu tom não deixando margem para discussão. Os meninos lançaram olhares curiosos para Alexander antes de relutantemente voltarem para dentro. Assim que a porta se fechou atrás deles, a fachada composta de Camille desmoronou. O que você está fazendo aqui? Exigiu ela. Você não pode simplesmente... Eles são meus? A pergunta pairou entre eles, pesada e inevitável. Os olhos de Camille se encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar para o oceano. Você foi... Embora, Alexander. Você fez sua escolha. Isso não responde à minha pergunta. Ele se aproximou. Eles são meus? Ela se voltou para ele, raiva e dor lutando por domínio em sua expressão. Sim, sussurrou ela. Eles são seus. Mesmo que ele já soubesse a resposta, ouvi-la. Confirmar isso fez seus joelhos tremerem. Ele agarrou a grade para se apoiar. Por que você não me contou? Sua voz estava baixa, perigosa. 13 anos, Camille. 13 anos de suas vidas, perdidos. Você deixou muito claro que eu não me encaixava em seus grandes planos, retrucou ela. Sua família, sua carreira, eles sempre foram mais importantes. O que eu deveria fazer? Implorar para você assumir a responsabilidade? Obrigá-lo a me escolher quando você já havia escolhido tudo o mais? Alexander passou a mão pelos cabelos, lembranças inundando-o, a desaprovação fria de seu pai, as lágrimas de sua mãe, o ultimato que eles lhe deram, Camille ou sua herança. A maneira como ele se convencera de que estava fazendo a coisa certa, que uma separação limpa seria melhor para ambos. Você ainda deveria ter me contado, insistiu ele. Eles são meus filhos. Eu tinha o direito de saber. E eles tinham direito a um pai que os quisesse. A voz de Camille quebrou. Não alguém que os ressentiria por descarrilarem sua vida perfeita. A acusação doeu porque havia verdade nela. Naquela época, ele poderia tê-los visto como um obstáculo. Mas agora, eu quero conhecê-los, disse ele firmemente. Eu quero fazer parte de suas vidas. Camille riu, um som amargo. Assim, tão simplesmente, você acha que pode voltar depois de 13 anos e fazer o papel de pai? Eles nem sabem que você... Existe, Alexander. Na opinião deles, seu pai morreu antes de eles nascerem. A mentira o atingiu como um tapa. Você disse a eles que eu estava morto? Eu disse a eles o que eles precisavam ouvir. Ela enxugou uma lágrima com raiva. Que seu pai era um bom homem, que teria amado muito se os conhecesse. Foi mais fácil do que a verdade. O temperamento de Alexander explodiu. E qual é a verdade, segundo você? Que eu os abandonei, que eu não me importei. A verdade é que você me abandonou, disse Camille baixinho. E eu tive que consertar os pedaços. Eu tive que construir uma vida para nós sem você. A porta se abriu atrás deles e um dos gêmeos, Jason, ele pensou, espiou. Mamãe? A tia Lisa disse que é hora dos discursos. Camille rapidamente se recompôs, enxugando os últimos vestígios de lágrimas. Já vou, querido. Os olhos de Jason os observaram claramente, sentindo a tensão. Você está bem? Estou bem, garantiu ela com um sorriso forçado. Volta para dentro. Já vou. Assim que ficaram sozinhos novamente, Alexander falou.
Isso não acabou, Camille. Eu quero conhecer meus filhos. Ela encontrou seu olhar, determinação de aço substituindo sua vulnerabilidade anterior. Você perdeu esse direito há muito tempo. Fique longe dos meus meninos, Alexander. Estou falando sério. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, deixando-o sozinho com o peso do que acabara de descobrir. Uma família, sua família, uma que ele nunca soube que existia, até agora, e ele não estava prestes a deixá-los ir. Não de novo. Nunca. Dentro do salão de baile, Alexander observou de longe enquanto Camille se juntava a seus filhos, colocando um braço protetor em torno de cada um deles. O trio estava junto, uma unidade perfeita, forjada através de anos, de amor e experiências compartilhadas, experiências que ele não conhecia. Os primeiros passos, as primeiras palavras, peças de teatro escolares e jogos de beisebol, cada aniversário, cada Natal, cada joelho ralado e pesadelo, todos os momentos grandes e pequenos que compunham a vida de seus filhos, tudo perdido para ele, mas não mais. Ao observá-los, uma resolução se fortaleceu dentro dele. Ele conheceria seus filhos. Ele faria parte de suas vidas, custe o que custar. Mesmo que isso significasse confrontar o passado que ele havia passado 15 anos tentando esquecer. Mesmo que isso significasse enfrentar o maior erro que ele já cometera, afastar-se de Camille Carter. Alexander quase não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ele via seus rostos, os gêmeos, seus filhos, olhando para ele com seus próprios olhos azuis. Ele percorreu a suíte de luxo que havia reservado no Grand Oceanside Hotel, sua mente a mil. Ao amanhecer, ele havia tomado sua decisão. Ele não sairia de Bay Harbor até conhecer seus filhos. Pegando o telefone, ele ligou para sua assistente em Nova York. Linda, cancele todas as minhas reuniões das próximas 2 semanas. 2 semanas? Linda pareceu alarmada. Mas, senhor, você tem a reunião do conselho na quinta-feira e o negócio Morgan... Resolva isso. Alexander a interrompeu. Diga a eles que algo surgiu. Uma emergência familiar. As palavras pareciam estranhas em sua língua. Emergência familiar. Pela primeira vez em sua vida, essas palavras eram realmente verdadeiras. Depois de um banho rápido, Alexander desceu para o restaurante do hotel. Ele precisava de um plano. Simplesmente aparecer na porta de Camille não funcionaria. Ela havia deixado seus sentimentos claros na noite passada. Ele precisava de mais informações. Mais café, senhor? A garçonete reabasteceu sua xícara com um sorriso. Obrigado. Alexander fez uma pausa, notando sua placa de identificação. Sarah, certo? Você provavelmente trabalha aqui há algum tempo. Você sabe muito sobre os moradores locais? A jovem pareceu surpresa. Nasci e me criei aqui, senhor. Bay Harbor não é tão grande. A maioria de nós se conhece. Você conhece Camille Carter? Ela tem 2 meninos gêmeos por volta dos 13 anos. O rosto de Sarah se iluminou. Senhora Carter, claro. Todo mundo a conhece. Ela administra a livraria. No centro, Pages and Chapters. Os gêmeos, Tyler e Jason, são bons garotos. Sempre ajudam a mãe na loja depois da escola. Alexander sentiu uma estranha mistura de gratidão e ciúme. Essa garçonete sabia mais sobre seus filhos do que ele. A livraria, repetiu ele. Obrigado, Sarah. Isso é muito útil. 1 hora depois, Alexander estava do outro lado da rua de Pages and Chapters, uma charmosa loja com grandes janelas exibindo capas de livros coloridos. Através do vidro, ele pôde ver Camille ajudando um cliente, seu sorriso caloroso e genuíno. Essa era a vida dela, a vida que ela havia construído, sem ele. Enquanto ele observava, a porta se abriu e um pequeno grupo de escolares saiu, seguido por um dos gêmeos. O menino acenou adeus aos amigos e então se virou para voltar para a loja. Alexander não pensou. Ele simplesmente se moveu. Jason? Ou é Tyler? O menino parou estudando Alexander com olhos curiosos. Eu sou Jason, você é o homem da festa, o amigo da mamãe. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Alexander engoliu em seco. É verdade, eu sou Alexander Wolf. Por que você tem uma foto na cabeceira da mamãe?
Perguntou Jason sem rodeios. Alexander hesitou. Sua mãe e eu nos conhecíamos há muito tempo, antes de você nascer. Você era apaixonado por ela. A franqueza da pergunta pegou Alexander de surpresa. Foi complicado. Jason franziu a testa, parecendo tanto com um jovem Alexander que era quase doloroso de ver. Os adultos sempre dizem isso quando não querem dizer a verdade. Alexander não pôde deixar de sorrir. Você é bem esperto para 13 anos. Mamãe diz que eu tenho inteligência dela, respondeu Jason com um sorriso, depois inclinou a cabeça. Mas Tyler e eu temos seus olhos. Alexander congelou. O que você quer dizer? Eu ouvi mamãe conversando com a tia Lisa ontem à noite depois da festa. Ela estava chorando. A expressão de Jason ficou séria. Ela disse que temos seus olhos e seu sorriso, e ela não sabe o que fazer agora que você está de volta. Menino era mais perceptivo do que Alexander havia lhe dado crédito. Antes que ele pudesse responder, a porta da livraria se abriu. Jason! Camille estava na entrada, seu rosto pálido. Para dentro, agora. Mas, mamãe. Agora, Jason. Menino lançou a Alexander um olhar de desculpas antes de relutantemente obedecer à mãe. Assim que ele entrou, Camille pisou na calçada, fechando a porta atrás dela. Eu disse para você ficar longe, sibilou ela, sua voz baixa, mas intensa. Que parte disso não ficou claro? Camille, por favor. Alexander levantou as mãos. Eu só quero conversar. Conversar? Ela cruzou os braços. 13 anos de silêncio e agora você quer conversar? Alexander olhou para a rua movimentada. Podemos ir a algum lugar privado? Por favor? Camille hesitou, então suspirou. A cafeteria ao lado tem um pátio nos fundos. 10 minutos, Alexander, é tudo o que você tem. A pequena cafeteria estava movimentada, mas o pátio era relativamente tranquilo. Eles sentaram-se em uma mesa no canto, o mais longe possível dos outros clientes. Você mentiu para eles, disse Alexander assim que se sentaram. Você disse a eles que eu estava morto. Camille mexeu lentamente no café. Eu nunca disse que você estava morto. Eu só não corrigi a suposição deles. Isso ainda é uma mentira, Camille. O que eu deveria dizer a eles? Ela olhou para cima, seus olhos castanhos brilhando de dor. Que o pai deles escolheu o dinheiro de sua família em vez de nós? Que ele foi embora e nunca mais olhou para trás? A acusação doeu, principalmente porque continha mais verdade do que Alexander queria admitir. Eu cometi um erro, disse ele baixinho. A risada de Camille foi oca. Erro é esquecer um aniversário, Alexander. O que você fez foi uma escolha deliberada. Memórias o inundaram. O pequeno apartamento que eles haviam compartilhado enquanto ele terminava a faculdade de administração, ela trabalhando 2 empregos para sustentá-los. O dia em que ele lhe contara sobre o ultimato de sua família. A maneira como ela o implorara para não ir. Eu pensei que estava fazendo o que era melhor, disse ele. Eu não tinha nada a oferecer a você então. Exceto você mesmo, respondeu Camille baixinho. Isso é tudo o que eu sempre quis. Um silêncio pesado caiu entre eles. Quando você descobriu que estava grávida? Alexander finalmente perguntou. Camille desviou o olhar. 3 semanas depois que você foi embora. Você tentou me contactar? Ela assentiu. Eu liguei para a casa dos seus pais. Sua mãe atendeu. Ela me disse que você estava noivo de outra pessoa e que eu deveria parar de me envergonhar. Sua voz rachou levemente. Eu acreditei nela. Alexander se sentiu mal. Sua mãe havia mentido. Não havia nenhum noivado. Apenas mais uma maneira de garantir que ele não voltaria para Camille. Eu nunca soube, sussurrou ele. Eu juro para você, Camille. Se eu soubesse dos bebês... O quê? Ela desafiou. Você teria deixado seu precioso império, Wolf? Desafiado seu pai? Nós 2 sabemos que isso não é verdade. No fundo, Alexander não tinha certeza de que ela estava errada. O jovem ambicioso que ele havia sido poderia ter justificado ficar longe. Poderia ter se convencido de que cheques de pensão alimentícia eram suficientes. O pensamento o envergonhava agora. Eu não sou mais essa pessoa, disse ele firmemente. E eu quero conhecer meus filhos. Camille estudou seu rosto procurando algo. Por que agora, Alexander?
O que você realmente quer? Uma chance, respondeu. Ele simplesmente. Eles são minha carne e sangue. Perdi 13 anos, eu não quero perder mais. Antes que ela pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu e os dois gêmeos invadiram o pátio, ligeiramente sem fôlego. Mamãe, exclamou Tyler. A tia Lisa disse... Ele parou ao ver Alexander. Você é ele, não é? Perguntou Tyler, seus olhos se estreitando. O homem da foto, aquele de que Jason estava falando. Alexander olhou para Camille, que fechou os olhos brevemente em resignação. Meninos, disse ela cuidadosamente, isso é complicado. Ele é nosso pai, não é? Jason deu um passo à frente. Eu te ouvi ontem à noite, mãe, ao telefone com a tia Lisa. Camille parecia presa. Não era assim que eu queria fazer isso, sussurrou ela. Alexander se levantou lentamente. Sim, disse ele, olhando diretamente. Para os gêmeos, eu sou o pai de vocês. As palavras pairaram no ar, mudando tudo. Mas você disse que nosso pai tinha morrido antes de nascermos. A voz de Tyler era acusatória, enquanto ele se virava para sua mãe. Eu achei que seria mais fácil, admitiu Camille. Eu estava tentando protegê-los. Do quê? De mim? Perguntou Alexander. Da verdade, respondeu ela. De que o pai de vocês escolheu não fazer parte de nossas vidas. Alexander se encolheu. Isso não é justo, Camille. Eu não sabia que eles existiam. Não sabia. A Jason parecia confuso. Mamãe não te contou sobre nós? Não, disse Alexander suavemente. Ela não contou. Porque ele tinha ido embora, Jason, explicou Camille, sua voz tensa. Ele foi embora antes que eu soubesse que estava grávida. Os olhos de Tyler se moveram entre os adultos. Por que você foi embora? Era a pergunta que Alexander temia. Como ele poderia explicar a pressão familiar e a ambição para um menino de 13 anos? Como ele poderia fazê-los entender sem soar egoísta e fraco? Eu cometi o maior erro da minha vida, disse ele finalmente. Eu pensei que outras coisas eram mais importantes do que o amor da sua mãe. Eu estava errado. A simples admissão pareceu surpreender Camille. Ela olhou para ele com novos olhos, como se visse algo que não havia visto antes. Você é rico? Tyler perguntou de repente. Jason te pesquisou ontem à noite. Diz que você vale bilhões. Tyler, repreendeu Camille. Alexander sorriu levemente. Dinheiro não compensa o tempo perdido, disse ele. Mas sim, eu obtive sucesso nos negócios. Você tem outros filhos? Perguntou Jason. Não, Alexander balançou a cabeça. Nenhuma outra criança. Então nós somos sua única família? Insistiu Tyler. A pergunta atingiu Alexander com força. Seus pais haviam falecido anos atrás. Seu pai de um ataque cardíaco, sua mãe de câncer. Seus relacionamentos com mulheres haviam sido superficiais e breves. A verdade era que ele não tinha ninguém. Sim, disse ele suavemente. Vocês são minha única família. Os meninos trocaram um olhar. Uma daquelas comunicações silenciosas que gêmeos costumam compartilhar. Podemos conversar com ele, mamãe? Perguntou Jason. Só conversar? Camille parecia dividida. Alexander podia ver a batalha interna dela. O desejo de proteger seus filhos de possíveis ferimentos versus a curiosidade natural deles sobre o pai que nunca conheceram. Por favor, acrescentou Alexander baixinho, apenas uma chance de conhecê-los. Depois, do que pareceu uma eternidade, Camille assentiu lentamente. Ok, disse ela, mas fazemos isso do meu jeito, nas minhas condições. Qualquer coisa. Alexander concordou rapidamente. Jantar, ela decidiu. Hoje à noite na nossa casa. 6 horas. Só conversando, Alexander. Não faça promessas que não poderá cumprir. Não crie esperanças. Eu entendo. Os gêmeos abriram, sorrisos idênticos, sua excitação palpável. Nós moramos na Rua da Árvore, ofereceu Jason. A casa azul com a grande árvore em frente. Vou encontrá-la, Alexander prometeu. Quando Camille conduziu os gêmeos de volta para a livraria, Alexander a chamou. Camille, ela se virou, sua expressão cautelosa. Obrigada, disse ele simplesmente. Ela não sorriu, mas parte da tensão deixou seus ombros. 6 horas. Não se atrase.
Alexander os observou ir, seu coração mais leve do que havia sido em anos. Não era perdão, ainda não, mas era um começo, uma chance de consertar as coisas. Enquanto voltava para o hotel, ele tirou o celular e fez outra ligação. Linda, mais uma coisa. Preciso que você procure imóveis em Bay Harbor, algo adequado para estadias prolongadas. Esta não seria uma visita rápida. Alexander Wolf estava ali para ficar, para reconquistar a família que ele nunca soube que existia. Do outro lado da cidade, Camille estava no escritório dos fundos de sua livraria, suas mãos tremendo, enquanto ela discava o número da irmã. Lisa, está acontecendo, ele quer fazer parte das vidas deles. Ela fez uma pausa ouvindo. Não, eu não posso simplesmente mandá-lo embora. Os meninos já sabem. Outra pausa. Eu sei o que ele me fez, eu não esqueci. Ela suspirou pesadamente. Mas isso não é só sobre mim mais. Eles merecem conhecer o pai deles, mesmo que isso signifique deixá-lo voltar para a minha vida. Enquanto desligava, Camille olhou para a fotografia emoldurada em prata que mantinha escondida na gaveta da mesa. Um Alexander mais jovem, sorrindo para a câmera, o braço em volta de sua cintura. O amor em seus olhos havia parecido tão real então. Ela poderia confiar nele novamente? Ela poderia deixar seus filhos confiarem nele? Pelo bem deles, ela tinha que tentar, mas ela não o deixaria machucá-los como ele a machucara. Desta vez, ela seria mais forte. Desta vez, ela protegeria seu coração. E se Alexander Wolf pensasse que poderia voltar para suas vidas e assumir o controle, ele estava prestes a aprender o quanto Camille Carter havia mudado em 15 anos. Alexander estava na varanda da Casa Azul na Rua da Árvore, uma garrafa de vinho em uma mão e uma grande sacola da loja de brinquedos local na outra. Ele conferiu o relógio. 17h55. Cedo, mas não muito cedo. Ele respirou fundo e tocou a campainha. A porta abriu-se quase imediatamente. Tyler e Jason estavam lado a lado, sorrisos idênticos em seus rostos. "Você veio!" exclamou Tyler. "Você trouxe presentes?" acrescentou Jason, observando a sacola. Alexander sorriu. "Apenas algumas coisas que achei que vocês poderiam gostar." "Meninos, deixem-no pelo menos entrar antes de começarem a interrogá-lo." Camille apareceu atrás deles, enxugando as mãos em um pano de cozinha. Ela usava jeans e uma blusa verde simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo solto. Mesmo vestida casualmente, ela o deixou sem fôlego. O interior da casa era aconchegante e convidativo, nada parecido com a mansão fria e formal em que ele havia crescido. Fotos enfeitavam as paredes, documentando a vida dos gêmeos desde a infância até o presente. Troféus de beisebol estavam em prateleiras ao lado de prêmios acadêmicos. Aquela era uma verdadeira casa, cheia de amor e lembranças. "Eu trouxe isso para você", disse Alexander, entregando o vinho a Camille. "E estes são para os meninos, se estiver tudo bem." Ela pegou a garrafa com um aceno de cabeça. "Obrigada. E sim, eles podem abrir seus presentes depois do jantar, que já está quase pronto." "Podemos mostrar o nosso quarto primeiro?" perguntou Jason. Camille hesitou, depois assentiu. 10 minutos. Aí jantamos. Os gêmeos praticamente arrastaram Alexander escada acima, tagarelando excitados. O quarto deles era exatamente o que se esperaria de meninos de 13 anos, pôsteres de esportes nas paredes, controles de videogame espalhados, beliches com edredons descombinando. "Eu fico em cima", e anunciou Tyler apontando para a cama de cima. "Jason chuta dormindo." "Eu não", protestou Jason. "Chuta sim." Alexander riu. "Eu também tinha um irmão. A gente brigava o tempo todo." "Você tem um irmão?" perguntou Jason. Subitamente interessado. "Tinha", corrigiu Alexander baixinho. "David morreu em um acidente de carro quando eu estava na faculdade." "Ah." Os gêmeos trocaram olhares sérios. "Sentimos muito." Alexander apreciou a empatia deles. "Foi há muito tempo. Mas se amem, ok? Irmãos são especiais." "Mesmo quando roubam suas coisas?" perguntou Tyler incisivamente, olhando para Jason. "Principalmente, então", assegurou Alexander com um sorriso. O passeio continuou com uma apresentação rápida de suas posses mais valiosas. Cartas de beisebol,
um drone pelo qual haviam economizado, fitas de feira de ciências. Mamãe diz que herdamos a inteligência dela e a aparência de você, informou Jason com naturalidade. Ela está certa quanto a isso, concordou Alexander estudando seus rostos, embora eu veja muito dela em vocês também. Você amava ela? Perguntou Tyler de repente. Nossa mãe? A franqueza pegou Alexander de surpresa novamente. Esses meninos não mexiam nas palavras. Sim, respondeu ele honestamente. Muito. Então por que você foi embora? A dor na voz de Jason era palpável. Alexander suspirou, sentando-se na beira da cama de baixo. Às vezes os adultos tomam decisões de que se arrependem depois. Eu pensei que precisava seguir um certo caminho para ser bem-sucedido. Eu estava errado. Mas você é bem-sucedido, apontou Tyler. Você é tipo super rico. Dinheiro não é tudo, disse Alexander. Eu aprendi isso tarde demais. Antes que a conversa pudesse aprofundar-se, Camille chamou lá de baixo. O jantar está pronto. O jantar foi um evento surpreendentemente confortável. Os gêmeos dominaram a conversa, bombardeando Alexander com perguntas sobre sua vida em Nova York, seus negócios e sua infância. Você sempre foi rico? Perguntou Tyler entre garfadas de lasanha. Não, Alexander sorriu. Minha família tinha dinheiro, mas eu queria fazer a minha própria fortuna. Comecei minha primeira empresa imobiliária com apenas um pequeno imóvel e construí a partir daí. Mamãe diz que o trabalho duro é mais importante do que o talento, interveio Jason. Alexander olhou para Camille. Sua mãe é uma mulher sábia. Ela trabalha muito duro, concordou Tyler. A livraria, além de dar aulas de escrita criativa no colégio comunitário 2 noites por semana. Orgulho encheu o peito de Alexander. Isso não me surpreende. Ela sempre foi a pessoa mais inteligente que conheci. Um leve rubor coloriu as bochechas de Camille. Meninos, por que vocês não arrumam a mesa? Depois vocês podem abrir os presentes do Sr. Wolf. Alexander, corrigiu ele gentilmente. Por favor. Ela encontrou seus olhos brevemente antes de desviar o olhar. Os presentes do Alexander. Os gêmeos entusiasticamente limparam os pratos em tempo recorde. Depois sentaram-se expectantes à mesa. Alexander entregou a sacola, observando-os retirar. O conteúdo. O mais novo videogame, vários jogos, 2 smartwatches idênticos e 2 envelopes. Uau! Exclamou Tyler, examinando o videogame. É aquele que acabou de ser lançado. Aquele que a mamãe disse que era muito caro, acrescentou. Jason, depois recuou rapidamente ao ver a expressão de Camille. Quero dizer obrigada. Alexander sorriu. De nada. E os envelopes também. Os meninos os abriram para encontrar ingressos para o próximo jogo de beisebol entre os Red Sox e os Yankees. Cadeira preferencial. Os olhos de Jason se arregalaram. Deve ter custado uma fortuna. Alexander deu de ombros. Achei que talvez pudéssemos ir juntos, todos nós, acrescentou, olhando para Camille. Sua expressão era ilegível. É muito generoso, mas... Por favor, mamãe, imploraram os gêmeos em uníssono. Camille suspirou. Vamos ver. Alexander percebeu o desconforto dela. Ele estava se aproximando muito, muito rápido. É apenas uma oferta, disse ele, sem pressão. Depois da emoção dos presentes, os gêmeos convenceram Alexander a jogar um jogo de tabuleiro com eles. Enquanto eles sentavam-se em volta da mesa de centro na sala, rindo e provocando uns aos outros, ele sentiu uma satisfação que não se lembrava de ter experimentado antes. Era assim que a família se sentia. Camille observava da porta, os braços cruzados. Quando ela o viu olhando para ela, ela fez um gesto para a cozinha. Ele se desculpou do jogo e a seguiu. Você não pode comprar o amor deles, Alexander, disse ela assim que estiveram sozinhos. Não é isso que estou tentando fazer, não é não? A voz dela estava tensa. Os presentes caros, os ingressos para a cadeira preferencial. Você está mostrando a eles um estilo de vida que eu não posso proporcionar. Alexander passou a mão pelo cabelo. Eu só estou tentando me conectar com eles. Eles têm 13 anos, Camille lembrou-o. Impressionáveis. Não faça promessas que não cumprirá. A implicação doeu. Eu não vou a lugar nenhum, Camille.
Eu quis dizer o que disse. Eu quero fazer parte das vidas deles. Até quando? Ela desafiou. Até você se entediar? Até seus negócios o chamarem de volta para Nova York? Até que alguma mulher nova chame sua atenção? Isso não é justo, não é? Os olhos dela brilhavam com lágrimas represadas. Você já foi embora uma vez? Alexander aproximou-se, abaixando a voz. Eu mudei. Eu não sou mais aquele garoto egoísta que foi embora. Prove, ela sussurrou. Seus olhos se encontraram, o ar entre eles carregado de sentimentos não resolvidos. Por um momento, Alexander pensou que ela poderia deixá-lo entrar, não apenas em suas vidas, mas de volta ao coração dela. O momento foi quebrado pelos gêmeos chamando da sala. É a sua vez, Alexander. Ele recuou, dando espaço a Camille. Eu deveria voltar para o jogo. Ela assentiu, enxugando uma lágrima da bochecha. Vá em frente! Mais tarde, enquanto a noite terminava, Alexander se viu sentado no balanço da varanda com Camille, depois que os gêmeos tinham subido para experimentar seu novo videogame. Eles são crianças incríveis, disse ele suavemente. Você fez um trabalho incrível com eles. Camille sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela lhe dirigira naquela noite. Eles são ótimos, não são? Eles são inteligentes, educados, confiantes, tudo o que um pai poderia esperar. Não foi fácil, ela admitiu. Criar gêmeos sozinha enquanto começava um negócio, houve anos muito difíceis. Alexander sentiu uma pontada de culpa. Sinto. Muito por não ter estado lá para ajudar. Ela ficou quieta por um momento. O que você teria feito se você soubesse? Era a pergunta que ele vinha se fazendo desde o momento em que vira os meninos. Honestamente, eu não sei o que eu, mais jovem, teria feito, mas agora eu moveria céus e terra para estar nas vidas deles. E quanto à sua vida em Nova York, seus negócios, eu posso administrar minha empresa de qualquer lugar, disse ele. A tecnologia torna isso possível. Na verdade, ele hesitou, inseguro, se deveria compartilhar seus planos ainda. Na verdade, o quê? Camille incentivou. Eu fiz uma oferta em uma casa, aqui em Bay Harbor. Os olhos dela se arregalaram. Você o quê? É em Lighthouse Point. Nada muito extravagante. Ele se apressou em acrescentar. Apenas um lugar onde eu possa ficar enquanto estiver aqui, onde os meninos possam visitar. Se estiver tudo bem com você. Camille parecia chocada. Você está realmente falando sério sobre isso? Nunca estive tão sério sobre nada na minha vida, disse Alexander firmemente. Perdi 13 anos, Camille. Eu não vou perder mais. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente abriu-se e Lisa, a irmã de Camille, entrou na varanda. Sua expressão endureceu quando um olhar para eles e não há dúvidas. E Camille não é alguma mulher. Ela é a mãe dos meus filhos. Os olhos de Vivian se estreitaram. Filhos que você nunca soube que existiam até 2 dias atrás. Não acha isso conveniente? Justo quando estamos prestes a anunciar nosso noivado ao conselho, Alexander a encarou, vendo Vivian claramente pela primeira vez. O cálculo frio em seus olhos, a maneira como ela falava sobre nossos interesses e nosso noivado, como se fossem apenas mais uma fusão empresarial. Não existe nós, Vivian, disse ele calmamente. Não mais. Ela piscou surpresa. Do que você está falando? Estou rompendo nosso noivado. O rosto de Vivian se contorceu de raiva. Por causa dela, por causa daqueles meninos. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério, respondeu Alexander. Encontrar meus filhos me fez perceber o que realmente importa. E não são fusões ou aquisições, ou ter a imagem perfeita de um casal poderoso que você tanto se importa. Você vai se arrepender disso, sibilou Vivian. O conselho não vai receber bem seu CEO jogando fora uma aliança estratégica por uma desconhecida de cidade pequena e seus filhos bastardos. A voz de Alexander ficou ameaçadora. Nunca mais fale sobre minha família dessa maneira. Família? Vivian riu amargamente. Você os conhece há apenas 5 minutos, e nesses 5 minutos me senti mais conectado a eles do que jamais me senti a você em 2 anos, respondeu Alexander. Nosso relacionamento sempre foi sobre negócios, Vivian. Ambos sabemos disso. Os olhos de Vivian brilharam de fúria
enquanto ela tirava seu enorme anel de diamante e o atirava nele. Isso não acabou, Alexander. Ninguém me abandona. Ninguém. Enquanto ela caminhava para a porta, ela parou com a mão na maçaneta. Aproveite brincar de casinha com sua pequena família. Não vai durar. A porta bateu atrás dela, deixando Alexander sozinho com a constatação de que ele havia acabado de virar sua vida de cabeça para baixo. E ele não se arrependeu nem por um segundo. Do outro lado da cidade, Camille estava abrindo a livraria, sua mente ainda processando os eventos da noite anterior. Os gêmeos haviam acordado cedo, animados com o almoço com Alexander. "Mãe, podemos usar nossos relógios novos?" Tyler havia perguntado no café da manhã. "Você acha que ele vai nos levar naquele restaurante chique de frutos do mar, perto da marina?" Jason acrescentou. O entusiasmo deles ao mesmo tempo a aquecia e a preocupava. Eles já estavam tão apegados depois de apenas um encontro. E se Alexander mudasse de ideia sobre ficar em Bay Harbor? E se a novidade de ser pai passasse? Seus meninos ficariam devastados. O sino acima da porta tilintou, tirando Camille de seus pensamentos. Uma mulher impressionante em um terno caro entrou, examinando a pequena livraria com desdém mal disfarçado. "Posso ajudar?" perguntou Camille. A mulher se aproximou do balcão, seus saltos altos clicando no piso de madeira. "Camille Carter?" "Sim", respondeu Camille hesitantemente. "Sou Vivian Reynolds", disse a mulher, seu sorriso não alcançando os olhos. "A noiva de Alexander Wolfe." As palavras atingiram Camille como um golpe físico. "Noiva?" "Acho que houve um mal-entendido", conseguiu Camille, a boca repentinamente seca. "Nenhum mal-entendido", Vivian a garantiu. "Alexander e eu estamos juntos há 2 anos. Vamos nos casar no outono. O anúncio seria na próxima semana, mas então ele veio aqui e te encontrou." Camille agarrou o balcão para se apoiar. "Acho que você deveria ir embora." "Vou", Vivian assentiu. "Mas primeiro, vamos deixar claro o que está acontecendo aqui. Alexander se sente culpado por ter te abandonado e aqueles meninos. Ele está tendo uma crise momentânea de consciência. Vai passar." "Você não sabe nada sobre nós", disse Camille, lutando para manter a voz firme. "Sei o suficiente", Vivian rebateu. "Sei que Alexander passou 15 anos construindo um império. Um império que seria prejudicado por um escândalo envolvendo filhos secretos e uma antiga namorada. Isso é uma ameaça", Vivian deu de ombros elegantemente. "Apenas uma verificação de realidade. A vida de Alexander é em Nova York. Seu futuro é comigo. Isso..." Ela gesticulou em torno da modesta livraria. "É uma fantasia. Uma que vai desaparecer assim que a realidade se instalar." Antes que Camille pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e os gêmeos entraram do depósito, carregando caixas de novo estoque. "Mãe, nós terminamos de desembalar as..." Jason parou ao ver Vivian. A expressão de Vivian mudou quando ela viu os meninos, seus olhos se arregalando levemente com a semelhança deles com Alexander. "Olá", disse ela, sua voz repentinamente melosa. "Vocês devem ser Tyler e Jason. Sou amiga do pai de vocês." "Nosso pai?" Tyler parecia confuso. "Você conhece Alexander?" "Ah, somos muito próximos", Vivian sorriu. "Na verdade, nós somos... Estamos indo embora", interrompeu Camille firmemente. Ela estava apenas indo embora. "Meninos, por favor, terminem com o estoque." Relutantemente, os gêmeos voltaram para o depósito, lançando olhares curiosos por cima dos ombros. Assim que eles se foram, Camille saiu de trás do balcão, seu medo substituído por um instinto protetor feroz. "Mantenha-se longe dos meus filhos." "Eles são filhos do Alexander também", Vivian apontou, "e são adoráveis. Posso ver por que ele está tão... distraído." "Isso não é uma distração", disse Camille. "Eles são carne e osso dele." "E eu sou o futuro dele", respondeu Vivian suavemente. "Você realmente quer colocar esses meninos no sofrimento de conhecer um pai que, em última análise, escolherá sua vida real em vez deles?" Novamente, a crítica atingiu seu alvo. Era o medo mais profundo de Camille, expresso por uma estranha... "Perfeita. Acho que nos entendemos", disse Vivian, observando a expressão aflita de Camille,
Se vale a pena, sinto muito. Você parece uma pessoa legal que foi pega na órbita de Alexander. Muitas mulheres estiveram lá. Nenhuma delas o mantém. Com isso, ela se virou e saiu, o sino tilintando alegremente atrás dela. Camille afundou em uma cadeira próxima, suas pernas repentinamente incapazes de sustentá-la. Noiva. Alexander tinha uma noiva, e ele não havia dito uma palavra sobre ela. Assim como 15 anos atrás, ele deixara Camille acreditar em uma coisa, enquanto escondia a verdade. Nada havia mudado. Ele ainda era o mesmo homem que havia ido embora sem olhar para trás. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Alexander. Ansioso para o almoço com os meninos. Te vejo ao meio-dia. As mãos de Camille tremeram enquanto ela digitava sua resposta. Não venha, eu sei sobre Vivian. Fique longe de nós. Ela enviou, depois desligou o telefone, incapaz de suportar ver sua resposta. No depósito, ela encontrou os gêmeos organizando livros, alheios à tempestade que assolava seu coração. Quem era aquela senhora? Perguntou Jason. Ninguém importante. Camille mentiu, forçando um sorriso. Escutem, meninos, houve uma mudança de planos. Alexander não pode almoçar hoje. Seus rostos caíram em perfeita sincronia. Mas por quê? Exigiu Tyler. Algo surgiu, disse Camille vagamente. Essas coisas acontecem. Podemos ligar para ele? Sugeriu Jason. Não, disse Camille, mais bruscamente do que pretendia. Vendo suas expressões magoadas, ela suavizou o tom. Não agora, ele está ocupado. Enquanto os gêmeos relutantemente voltavam ao trabalho, Camille sentiu o peso familiar da maternidade solo se instalando novamente em seus ombros. Por um breve e brilhante momento, ela se permitiu ter esperanças de que as coisas pudessem ser diferentes, que Alexander poderia ter mudado. Ela havia sido tola. Alexander encarou a mensagem de texto de Camille com descrença. Fique longe de nós. 4 palavras que despedaçaram a frágil esperança que ele vinha alimentando. Ele tentou ligar para ela, mas suas chamadas foram diretamente para o correio de voz. Quando ele chegou à livraria ao meio-dia, a placa de fechado para almoço estava na janela, embora ele pudesse ver luzes acesas lá dentro. Ele bateu, mas ninguém respondeu. Ela sabe sobre Vivian, murmurou ele para si mesmo, passando a mão pelo cabelo. Droga! Ele deveria ter contado a Camille sobre seu noivado no momento em que começaram a conversar novamente. Mas ele estava tão absorto em descobrir seus filhos, em se reconectar com ela, que o relacionamento que ele já estava planejando terminar havia parecido irrelevante. Agora isso poderia lhe custar tudo. Alexander andou de um lado para o outro do lado de fora da livraria, tentando decidir sua próxima jogada. O mais importante era que Camille entendesse a verdade, que seu noivado com Vivian havia sido essencialmente um acordo comercial, que ele já havia terminado, que seus sentimentos por Camille nunca haviam morrido, mesmo depois de 15 anos separados. Ele tirou o telefone e digitou uma mensagem. Por favor, me dê uma chance de explicar. Não é o que você pensa. Eu já terminei com Vivian. Você e os meninos são o que importa para mim agora. Sem resposta. Por 3 dias, Alexander tentou de tudo. Ele mandou flores para a livraria. Ele escreveu cartas explicando a situação. Ele até mesmo recrutou Lisa, que, depois de inicialmente bater a porta na cara dele, acabou concordando em pelo menos ouvi-lo. Eu acredito que você terminou com sua noiva, disse Lisa depois que ele explicou. Mas isso não muda o fato de que você manteve a existência dela em segredo. Camille se sente traída novamente. Eu cometi um erro, admitiu Alexander. Mas eu a amo, Lisa. Eu nunca parei de amá-la. E eu amo aqueles meninos. Lisa o estudou por um longo momento. Você a machucou uma vez antes. Ela sobreviveu, mas os gêmeos... Eles estão devastados porque seu pai recém-descoberto desapareceu da noite para o dia. Esse tipo de dor não cicatriza facilmente. Eu não desapareci, insistiu Alexander. Estou aqui lutando por eles. Então continue lutando, aconselhou Lisa. Se você estiver falando sério sobre fazer parte das vidas deles, prove. Alexander levou suas palavras a sério. Ele seguiu em frente com a compra da casa em Lighthouse Point. Ele montou um escritório local para seu negócio.
Ele deixou claro para todos em Bay Harbor que ele estava lá para ficar, com ou sem o perdão de Camille. Mas a distância de seus filhos estava o matando. Cada dia que passava sem vê-los, sem ouvir suas vozes ou vê-los crescer, era mais um dia perdido, mais uma lembrança perdida. Então, uma semana após a visita de Vivian, Alexander recebeu uma mensagem de um número desconhecido, Cais 716 Oz. Precisamos conversar que no TNJ, os gêmeos. Eles tinham entrado em contato com ele. Alexander chegou ao cais 15 minutos antes, o coração batendo forte. O calçadão de madeira se estendia sobre a baía, principalmente deserto naquela tarde de semana. No final, ele os avistou. 2 figuras idênticas sentadas lado a lado, suas pernas balançando pela borda. Tyler, Jason, chamou ele suavemente enquanto se aproximava. Eles se viraram em uníssono, suas expressões sérias. Você veio, disse Tyler. Claro que eu vim, respondeu Alexander, sentando-se ao lado deles. Eu senti saudades de vocês, meninos. Mamãe disse que você tem uma noiva, afirmou Jason sem rodeios. Alexander assentiu. Eu tinha, não mais. Por que você não nos contou? A voz de Tyler continha a dor sobre a qual Lisa havia alertado. Eu deveria ter, admitiu Alexander. Foi errado esconder isso, de vocês e de sua mãe. Eu ia terminar de qualquer maneira, mas isso não é desculpa. Os gêmeos trocaram uma de suas comunicações silenciosas. A mamãe está muito triste, disse Jason. Ela finge que não está, mas podemos ouvi-la chorando à noite. O conhecimento de que ele havia causado mais dor a Camille feriu Alexander profundamente. Eu nunca quis machucá-la novamente. Ou vocês? Então por que você fez? Tyler desafiou. Porque eu cometi um erro, disse Alexander honestamente. Adultos também cometem erros, até mesmo grandes. Mas estou tentando consertar. Como? Perguntou Jason. Alexander olhou para a água, reunindo seus pensamentos. Provendo para sua mãe que estou aqui para ficar, que eu não vou embora. Novamente, não importa o que. Ela acha que você vai, Tyler o informou. Ela diz que é o que você faz quando as coisas ficam difíceis. A avaliação era justa, dada a história deles. Aquele era o meu eu antigo, disse Alexander. O homem que eu sou agora, o pai que eu quero ser, não foge de desafios. Ele os enfrenta. Os gêmeos pareciam considerar isso. Nós verificamos o negócio do fundo fiduciário, disse Jason. Mamãe mostrou ao marido da tia, Lisa. Ele é advogado. E? Perguntou Alexander. Ele disse que é legítimo, confirmou Tyler. Tipo, muito legítimo, sem condições. Porque eu não quero nada de vocês ou de sua mãe, exceto a chance de estar em suas vidas, explicou Alexander. O dinheiro é de vocês, quer vocês me queiram por perto ou não. Outra conferência silenciosa dos gêmeos se seguiu. Nós queremos você por perto, disse Jason finalmente. Nós sempre quisemos um pai, mesmo que ele erre às vezes, acrescentou Tyler com um pequeno sorriso. Alexander sentiu uma onda de emoção. Eu vou errar às vezes, ele os avisou, mas prometo que sempre tentarei fazer melhor, e eu nunca, jamais irei embora novamente. Nós acreditamos em você, disse Jason, mas a mamãe é o problema, acrescentou Tyler. Ela está com medo de confiar em você. Alexander assentiu. Eu sei, e ela tem todo o direito de estar. Nós temos um plano, anunciou. Jason inclinando-se para a frente conspiratoriamente. Mas você tem que seguir nossas instruções exatamente. Pela primeira vez em dias, Alexander sentiu um brilho de esperança. Estou ouvindo. 3 dias depois, Camille trancou a livraria. Após uma tarde particularmente lenta. A temporada turística de verão estava se acabando, e os moradores locais estavam ocupados se preparando para o início do ano letivo. Os gêmeos tinham ido passar a noite na casa de um amigo, deixando-a com uma noite rara só para ela. Enquanto ela caminhava em direção ao carro, notou um pedaço de papel dobrado enfiado sob o limpador do para-brisa. Pensando que era um anúncio, ela quase o jogou fora sem ler. Mas algo a fez desdobrá-lo. Siga as fitas azuis. Uma jornada que vale a pena. A Camille olhou para cima, percebendo pela primeira vez uma fita azul amarrada em um poste de luz próximo. A curiosidade lutou contra a cautela. Alexander,
Tinha que ser ele. Parte dela queria ignorar o bilhete, entrar no carro e ir para casa para a segurança de sua rotina. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do calor de seu sorriso, a maneira gentil como ele havia jogado jogos de tabuleiro com os gêmeos, a sinceridade em seus olhos quando ele havia dito que queria fazer parte de suas vidas, aquela parte venceu. Ela seguiu a fita azul até outra, amarrada em uma árvore na rua, e outra presa em um banco de parque. Cada fita levava à próxima, criando um rastro pela cidade. O caminho a levou por marcos familiares, a faculdade comunitária onde ela dava aulas de escrita criativa, a sorveteria onde ela havia levado os gêmeos após seu primeiro dia de jardim de infância, o pequeno gazebo onde ela lia histórias para eles quando crianças, lugares que guardavam a história de sua vida com seus filhos. A fita final estava amarrada ao corrimão do cais 7, onde um pequeno barco a remo estava atracado, outra fita azul flutuando de seu arco. No barco estava Alexander, vestido simplesmente com jeans e uma camisa branca. "O que é isso?" perguntou Camille, aproximando-se cautelosamente. "Uma jornada", respondeu Alexander, estendendo a mão para ajudá-la a entrar no barco. "Você vai confiar em mim? Apenas por um pouco?" Contra sua própria vontade, Camille pegou sua mão e entrou no barco. Alexander os levou para a baía, o sol poente lançando uma luz dourada sobre a água. "Eu deveria estar com raiva de você", disse Camille, enquanto eles se afastavam da costa. "Aparecendo assim as fitas, o barco é manipulador." "Foi ideia dos gêmeos, na verdade", admitiu Alexander. "Eles pensaram que você não me daria uma chance de explicar caso contrário." Os olhos de Camille se arregalaram. "Os gêmeos, eles entraram em contato com você?" Alexander assentiu. "Eles entraram em contato comigo. Eles são sábios além de seus anos, Camille. E eles querem que nós pelo menos conversemos." Camille ficou em silêncio, absorvendo essa nova informação. Seus filhos tinham ido pelas suas costas para arranjar este encontro. Parte dela estava chateada com a interferência deles, mas outra parte ficou comovida com a determinação deles em unir seus pais. "Você mentiu para mim, Alexander", disse ela finalmente. "Novamente. Você tinha uma noiva." "Eu tinha", ele reconheceu. "E eu deveria ter te contado imediatamente. Isso foi errado e eu sinto muito." "Então por que você não contou?" Alexander descansou os remos, deixando o barco flutuar suavemente na água calma. "Porque quando eu te vi e os meninos, nada mais parecia importante. Nem meus negócios, nem Nova York. E certamente nem meu noivado com Vivian, que era mais um arranjo comercial do que um casamento de amor. Eu terminei no momento em que ela apareceu aqui. Ela veio à livraria", revelou Camille. "Ela deixou muito claro que sua vida real é em outro lugar." "Ela está errada", disse Alexander firmemente. "Minha vida real é aqui, com você e os meninos. Sempre deveria ter sido." A sinceridade em sua voz fez a determinação de Camille vacilar. "Como posso acreditar nisso? Como posso confiar que você não vai embora novamente quando as coisas ficarem difíceis?" "Porque passei 15 anos me arrependendo do maior erro da minha vida", respondeu Alexander. "Porque todo sucesso, toda conquista se sentia vazia sem você para compartilhar. Porque no momento em que vi nossos filhos, eu soube que não havia nada mais importante neste mundo do que ser o pai deles." Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. "E por causa disso..." A respiração de Camille parou quando ele abriu, revelando não um anel, mas uma chave. "Esta é a chave da casa em Lighthouse Point", explicou Alexander. "Eu finalizei a compra ontem. Estou ficando em Bay Harbor, Camille. Para sempre. Quer você decida nos dar outra chance ou não, eu estarei aqui para Tyler e Jason. Todos os dias. Todas as peças de teatro escolares. Todos os jogos de beisebol. Todos os joelhos ralados e pesadelos. Todos os momentos que perdi e todos os que virão." Lágrimas encheram os olhos de Camille. "Alexander, eu te amo, Camille", disse ele, sua voz quebrando levemente. "Eu nunca parei. E eu amo nossos filhos mais do que eu jamais imaginei ser possível. Por favor, nos dê uma chance de ser a família que deveríamos ter sido desde o início." O barco se aproximou da costa,
e Camille notou uma pequena multidão reunida na praia. Lisa e seu marido, alguns de seus amigos da cidade, e na frente Tyler e Jason observando ansiosamente. Os meninos são ótimos cupidos, disse ela com uma risada embargada. Eles são persistentes, concordou Alexander. Como a mãe deles. Quando eles chegaram à costa, Tyler e Jason correram para firmar o barco. Deu certo? Perguntou Tyler ansiosamente. Vocês conversaram? Você ainda está brava com ele? Acrescentou Jason olhando para sua mãe. Camille olhou, de seus filhos para Alexander, vendo a esperança e o amor em todos os 3 pares de olhos azuis idênticos. A semelhança familiar nunca havia sido tão marcante, ou mais comovente. Eu não estou brava, disse ela suavemente. Apenas cautelosa. Mãe, disse Tyler com a exaustão que apenas um menino de 13 anos poderia reunir. Ele comprou uma casa aqui. Ele vai ficar para sempre. E ele terminou com aquela mulher, acrescentou Jason. Nós verificamos. Vocês verificaram? Camille arqueou uma sobrancelha. Os gêmeos pareciam envergonhados. Podemos ter ligado para o escritório dele em Nova York, admitiu Tyler. Fingemos que estávamos fazendo uma pesquisa sobre a satisfação dos funcionários. E sua assistente, Linda, nos contou tudo sobre como ele rompeu o noivado e está se mudando permanentemente para Bay Harbor. Jason concluiu orgulhosamente. Camille não pôde deixar de rir. Vocês 2 são impossíveis, mas você nos ama. Eles cantaram em uníssono. Sim, ela concordou. Eu amo. Alexander saiu do barco e ficou ao lado dela, perto, mas sem tocá-la, respeitando seu espaço. A questão é, disse ele calmamente, você poderia me amar novamente? Mesmo um pouco? Camille o olhou, o homem que havia quebrado seu coração e o pai de seus filhos, o homem que havia movido céus e terra para fazer parte de suas vidas, o único homem que ela realmente amara. Eu nunca parei. Ela sussurrou. O rosto de Alexander se iluminou de alegria, enquanto ele a puxava para seus braços. Seus lábios se encontraram em um beijo que continha 15 anos de tempo perdido, arrependimento, perdão e esperança para o futuro. Os gêmeos gritaram de vitória, dando high-fives um no outro, enquanto a pequena multidão na praia aplaudia. Isso significa que Alexander vai morar com a gente? Perguntou Tyler, quando seus pais finalmente se separaram. Devagar, garoto. Riu Camille. Um passo de cada vez. Mas ele é nosso pai, afirmou Jason naturalmente. De verdade agora. Alexander se ajoelhou até o nível deles, seus olhos sérios. Eu sempre fui o pai de vocês, disse ele. Eu só não sabia. Mas agora que eu sei, prometo que serei o melhor pai que puder ser. Todos os dias pelo resto da minha vida. Os gêmeos se lançaram em seus braços, e Alexander os abraçou forte, seus olhos encontrando os de Camille por cima de suas cabeças. O amor e a gratidão em seu olhar fizeram seu coração se encher. Não seria fácil. Eles tinham anos de separação para superar, confiança para reconstruir, uma nova dinâmica familiar para criar. Mas olhando para Alexander com seus filhos, Camille sabia que eles encontrariam seu caminho, porque alguns laços, mesmo aqueles escondidos por anos, são inquebráveis uma vez descobertos, e alguns amores, não importa o quão profundamente, enterrados nunca realmente morrem. 6 meses depois, a Casa Azul na Rua da Árvore estava cheia de risos e do delicioso cheiro do jantar de ação de graças. Alexander se movia habilmente pela cozinha, ajudando Camille com os preparativos finais, enquanto os gêmeos arrumavam a mesa na sala de jantar. Ainda não consigo acreditar que você sabe cozinhar, brincou Camille, colocando o purê de batata doce no forno ao lado do peru. Um dos muitos talentos ocultos que você está descobrindo, respondeu Alexander com uma piscadela, envolvendo seus braços em sua cintura por trás. Nojento, eles estão sendo melosos de novo, anunciou Tyler, ao entrar na cozinha para mais guardanapos. Se acostume, riu Alexander, dando um beijo rápido no pescoço de Camille antes de soltá-la. Nos meses desde sua reconciliação, eles caíram em um ritmo confortável. Alexander havia se mudado para a casa em Lighthouse Point, mas passava as noites na Casa Azul na Rua da Árvore com Camille e os meninos. Eles estavam levando as coisas devagar,
reconstruindo seu relacionamento dia após dia, mas o amor entre eles só havia ficado mais forte. Enquanto eles se reuniam à mesa para o jantar, Camille olhou para os rostos de sua família, seus filhos, crescendo rápido demais para a idade adulta, e Alexander, o amor que ela havia perdido e encontrado novamente. Antes de comermos, disse Alexander, levantando sua taça, quero fazer um brinde. A família, aqueles com quem nascemos, aqueles que encontramos e aqueles que criamos juntos. A família. Todos ecoaram. Mais tarde, depois que os gêmeos subiram e Lisa e seu marido foram para casa, Alexander e Camille sentaram-se, no balanço da varanda, envoltos em um cobertor contra o frio de novembro. Feliz? Perguntou Alexander com o braço sobre os ombros dela. Mais do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu Camille honestamente. Alexander colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Então talvez você considere me fazer o homem mais feliz do mundo. Ele abriu, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Alexander... Camille respirou. Eu sei que foram apenas 6 meses, disse ele rapidamente. E podemos esperar o tempo que você quiser antes de realmente nos casarmos. Mas eu quero que você saiba que eu tenho certeza sobre você, sobre nós, sobre nossa família. Lágrimas encheram os olhos de Camille enquanto ela olhava do anel para o homem que o segurava. Sim, ela sussurrou. Sim, eu vou me casar com você. Enquanto eles selavam seu noivado com um beijo, a luz da varanda iluminou 2 silhuetas, observando de uma janela de cima. Finalmente, sussurrou Tyler para seu irmão. Eu te disse que o dia de ação de graças seria perfeito, respondeu Jason com satisfação. Deveríamos dizer a eles que já começamos a chamá-lo de pai? Tyler sorriu. Vamos deixá-los ter este momento. Além disso, o pai já sabe. Ele tem assinado nossos formulários de autorização dessa forma por meses. Os gêmeos compartilharam um sorriso antes de voltarem para o quarto, deixando seus pais para sua celebração privada. Na varanda abaixo, Alexander abraçou Camille, maravilhando-se com o quanto sua vida havia mudado em apenas alguns meses. De um bilionário solitário, com apenas seus negócios para viver, para um homem cercado de amor, risos e a família que ele nunca soube que existia. Até que o destino os trouxe juntos novamente, e desta vez, nada os separaria. Fim.